Boa noite, gente, tudo bem? Vamos lá, então. Estou feliz de volta a compartilhar uma palavra com vocês. Primeira palavra do ano, né? Eu também voltando de férias. E eu me esforcei bastante para tentar colocar nessa mensagem algumas coisas que o Senhor tem falado comigo. E a minha cabeça é meio estranha, gente. Às vezes eu acho que eu não vou conseguir passar a mensagem do jeito que pelo menos do jeito que eu penso. Mas eu vou me esforçar e eu creio que o Senhor vai dar da sua graça e vai dar tudo certo. Amém? O que eu quero compartilhar, né, como eu falei, é algo que eu tenho ouvido do Senhor e também de certa maneira, uma preocupação que tem se encostado no meu coração. E eu quero compartilhar para a gente poder pensar juntos a respeito disso. Eu acho que essa mensagem é muito mais algo desafiador, assim, sabe? Como se fosse algo para a gente pensar e refletir sobre isso. Às vezes é mais fácil você montar uma mensagem ou passar alguma coisa que é ensino, porque daí você vai, né, tintim por tintim, vai montando aquilo. Mas quando a ideia é tentar passar algo do coração e algo que eu acredito que tem a ver com os dias de agora, de coisas que estão acontecendo, eu sempre coloco a expectativa de que o Espírito Santo vai de fato fazer alguma coisa, e aí a gente começa a pensar juntos sobre isso. Talvez esse incômodo que tem tido no meu coração, ele passe a ser um incômodo no teu coração também. Uma coisa que está aqui batendo na minha mente, possa começar a eventualmente bater na sua mente também. E eu queria orar antes da gente começar de volta, mas eu queria que você refletisse por alguns segundos e pensasse com você mesmo e respondesse umas perguntas para você. Talvez essas perguntas, se você fosse falar no microfone da mesma maneira como se eu tivesse que falar no microfone, pode ser até que ela fosse um pouquinho diferente ou um pouco mais moldada para ser bonita, assim. Mas a gente precisa, e eu acredito, né, a gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo, fazer como se fosse uma autoanálise. E eu espero que o Espírito Santo nos ajude a isso. Mas se eu te fizer a pergunta, o que você vem fazer aqui? De verdade, sim. Por que nós saímos de casa e a gente vem e se reúne aqui como igreja, né? Um grupo. Por que você é crente? Por que nós somos crentes, né? Por que a gente frequenta essas reuniões caseiras, os cultos públicos, né? O que a gente está buscando? Então minha pergunta para você é essa: o que você de verdade tem buscado todas as vezes que você deseja se conectar com Deus? E eu queria, enquanto você pensa, e eu já pensei muito, né, disso, eu queria orar. Então se você quiser pôr a mão no seu coração aí, mas a minha esperança, na verdade, é que o Espírito Santo possa mexer com alguma coisa aí dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Porque a verdade é o seguinte, né, irmão? Você pode tentar até mentir para você mesmo, mas o Espírito Santo sabe o porquê que você vem aqui, né? Jesus de verdade sabe o motivo, o principal motivo do porquê nós queremos estar perto de Jesus, do porquê nós buscamos a Deus, porque nós queremos nos conectar com isso que é maior do que a gente, né? Então eu oro, Espírito Santo, para que você venha trazer uma revelação agora. Eu oro, Espírito Santo, se mova aqui nesse lugar com toda a liberdade, Espírito Santo. Nós declaramos, eu declaro como uma liderança nessa casa, Espírito Santo, você tem liberdade para agir no nosso meio, tocar os nossos corações, abrir o nosso entendimento, Senhor. E eu peço, Espírito Santo, que o teu toque seja um toque de verdade agora dentro da minha vida e na vida dos meus irmãos, para que de fato todos os tapetes sejam levantados, todas as
as luzes acesas para a gente poder entender o motivo que nós temos buscado você. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a entender que durante esse tempo você venha mover no nosso meio. Nós dependemos de você, Espírito Santo, nós declaramos isso. Nós dependemos de você, Espírito Santo, do seu agir, porque nós não viemos aqui para ouvir só uma palavra, uma palestra, mas nós nos entregamos a nos conectar com você, Espírito Santo, aguardando de fato uma resposta sua. E eu creio, Espírito Santo, que você fará isso. Eu creio, Espírito Santo. Toca os nossos corações hoje, Espírito Santo. Fala conosco, fala conosco. Eu oro em nome de Jesus. Então, irmãos, o que de fato você tem buscado? Provavelmente, se nós estamos aqui em um culto, evangélico, a tua resposta pelo menos está conectada com aquela coisa tipo, nós não estamos sozinhos nesse planeta, Tem alguma coisa que é maior do que eu entendi que existe algo além do que somente os olhos podem ver, somente do que a ciência pode provar. E eu gosto do Timothy Keller. Não sei se você já leu aquele livro de apologética, Fé na Era do Ceticismo, onde ele começa a construir que a ciência ela vai buscando comprovações a respeito do que nós não estamos sozinhos aqui, mas a verdade é que nunca vai chegar, a ciência nunca vai conseguir chegar na prova da existência de Deus, porque senão teria que ser contra a própria Bíblia, que fala que sem a fé nós não podemos agradar ao Senhor. E se nós provamos cientificamente que existe Deus, a gente já não precisa mais de fé. E olha que medo, irmãos? Jesus falou, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Então, muitas vezes nós se apoiamos a várias coisas que são muito científicas, e a gente vai deixando de lado um pouco essa carga de que nós precisamos de fato crer, aplicar a fé, para podermos nos conectar com o Senhor. E nesse livro, o Timothy Keller, ele fala de que a ciência ela vai até chegar a um determinado ponto, onde na verdade a única coisa que ela consegue fazer é apontar para algo. Ou seja, não existe uma prova científica, mas chega em algum momento que você fala, a única explicação para isso é porque precisa existir alguém. Precisa ter alguém maior do que isso tudo. Na própria criação do universo, foi se estudando as teorias e o que aconteceu, até que chega num momento que parece que em algum momento ali, em bilhões e bilhões de anos, começou a ter vida. Gente, alguém tem que ligar esse interruptor. Mas saber que nós não estamos sozinhos aqui, não é só um privilégio de nós, crentes, cristãos, Ao longo da própria Bíblia, nós vamos ver quantos povos e pessoas se conectam com alguma coisa a mais, eles entendem que existe alguma coisa além deles mesmos, e eles começam a se relacionar com essa força, se relacionar com o que eles chamam de deuses. Normalmente num aspecto de troca. O relacionamento normalmente ele se dá pela motivação de que eles precisam, por exemplo, se proteger de alguma coisa, às vezes se proteger desse próprio Deus que eles imaginam. Às vezes eles querem que esse Deus os ajude, traga favor, os ajude contra os seus inimigos, se ajudem nos seus negócios, nas suas plantações. Mas eles querem ser abençoados por alguma coisa superior. Então isso não é uma característica só nossa, no sentido de que nós, graças ao bom Deus, porque tudo é graças a Ele mesmo, nós sabemos que existe somente um Deus,
que é o Deus Yahvé, o que fez todas as coisas, o Criador e sustentador de todas as coisas. Mas muitas pessoas, mesmo que por algum motivo não conseguem depositar a sua fé neste único Deus, essa fé parece ter muitas barreiras, sabe? Mas de alguma maneira eles tentam se conectar com essa coisa que é mais alta, que é maior do que eles. Então, no começo de todas as coisas, né, nós lemos no início de Gênesis, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Esse Deus Todo-Poderoso plantou um jardim, e no meio dessa criação Ele colocou o homem. Então, depois de criar todas as coisas, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança e coloca dentro desse jardim. E Ele fala que o objetivo desse homem lá seria cultivar e guardar. Então, irmão, se você leu, você pelo menos largou na leitura da Bíblia, você tem que ter chegado nessa parte, né? A gente está falando bem do comecinho. Mas sabe que coisa doida, eu vou compartilhar com vocês, né? A gente foi passear nas férias e a gente foi num negócio da NASA, lá em Gramado, muito legal. Quem já foi lá, quem foi para Gramado, né, pode ir nesse lugar, é muito legal. E lá você também tem um planetário. E nesse planetário você senta numas cadeiras e é um lugar meio redondo, só que ele é todo de projeção assim. Então a tua cadeira ela fica meio que voltada para cima e eles começam a fazer uma projeção a respeito, né, do cosmos ali, dos planetas. É a mesma projeção que eles usam lá no Museu de História Natural de Nova York. E aí eles começam a mostrar, né, a Terra e as suas luas, e aquilo começa a se expandir, e das galáxias, e nós somos uma pequena galáxia dentro de uma rede de galáxias. Meu Deus, você pensa naquilo e fala, cara, como? Primeiro que isso tudo foi criado pela palavra de Deus, logo nesse comecinho aí, nesses primeiros capítulos de Gênesis. Deus, de uma maneira estrondosa e poderosa, Ele cria algo que o homem não faz a menor ideia de até onde isso chega. Nem os principais cientistas lá e os telescópios que conseguem enxergar uma distância que eu não sei nem falar o quanto é. Mas isso, uma coisa é fato, eles acreditam que eles nem sabem que se o universo tem fim. E nós estamos no meio disso e nós não somos absolutamente nada. Mas nós depositamos fé de que foi um Deus que nos criou, que colocou um jardim no meio dessa terrinha, no único lugar que pode ter vida em toda essa imensidão que a gente não consegue nem imaginar. E Ele fez o homem e falou, o que eu quero é que você cultive e guarde esse lugar. E a gente pode aprender duas coisas sobre isso. A primeira é que quando fala de cultivar, a gente já fala, né, o trabalho, ele não é fruto do pecado, glória a Deus. Adão já cultivava o jardim, ele já mexia com a terra. Ou seja, depois do pecado, a Bíblia vai falar de que a terra ela começa a trazer espinhos, abrolhos, ou seja, vai ser mais árduo, vai ter suor, vai ser desgastante o trabalho. Mas trabalhar, produzir, fazer alguma coisa, isso é de Deus. É de Deus e nós estamos na terra e nós vamos trabalhar, amém? É claro que vamos cansar um pouco mais do que Adão talvez tenha cansado naquele curtinho tempo antes de pecar, mas nós vamos trabalhar, então glória a Deus. Eu sempre gosto de pensar que quando Jesus fez a oração sacerdotal lá em João 17, e ele está, né, prestes a ir embora, e ele fala, eu não peço que tire eles do mundo, mas eu peço que eles sejam um comigo. Então, ou seja, o Senhor não nos abandonou aqui na terra, para ficar trabalhando, fazendo várias coisas, e totalmente alheios ao que Ele está fazendo. Mas Ele decidiu que nós precisamos passar um tempo aqui, nós vamos ter que trabalhar para ter recurso, para pagar nossas contas, amém, irmão? Mas Ele garantiu de que essa presença dEle, que um dia já esteve na terra,
pessoalmente, ela está conosco, dentro de nós, através do Espírito Santo. Então, Deus não nos abandonou na terra, mas nós estamos aqui e nós precisamos fazer alguma coisa. Amém? Supernatural, zero espiritual. A segunda coisa é que quando a Bíblia, usa esse termo do guardar, que tem essa conotação, obviamente, de proteger, mas esse mesmo cultivar e guardar são as palavras usadas depois, quando começam a ter os sacerdotes na terra. Então, o trabalho dos sacerdotes lá no templo era cultivar e guardar, era zelar, era ministrar ao Senhor. Então a gente lê essas duas palavras e acha que o trabalho do Adão ali era cultivar a terra e guardar de alguma coisa que ele não conseguiu, porque ele pecou, tipo Satanás. Mas na verdade Adão foi o primeiro sacerdote. Então, dentro desse cosmos imenso, o Senhor cria um jardim, põe o homem lá dentro e fala: eu quero me relacionar com você, e eu quero que você tenha acesso à minha presença, eu quero que você ministre a minha presença, eu quero falar com você. E você também provavelmente conhece a história, O homem pecou, ele foi expulso desse lugar de plenitude, completa relação com Deus, sem limites. E quando a gente começa a ler a história, da Bíblia, do povo de Israel, as pessoas começam a nascer, elas vão se multiplicando e elas continuam em algum nível se relacionando com Deus. Alguns mais, outros menos. Se a gente pegar lá em Gênesis 4, versículo 26, você nem precisa abrir. Fala assim: Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E Sete nasceu-lhe, e a Sete nasceu-lhe também filhos, o qual pôs o nome de Enos. E nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. O homem começa a voltar, mesmo depois da queda, a tentar se conectar com aquela relação que ele tinha quebrado com Deus, depois do pecado. Porque se Adão e Eva tinham uma relação 100% plena, depois do pecado, essa relação foi rompida. Mas mesmo assim, os homens, como nós vamos ver, que Salomão escreveu, Deus colocou dentro do homem um anseio pela eternidade. Então essa conexão com alguma coisa que é maior do que nós, ela sempre vai existir dentro de todas as pessoas, seja que elas acreditem ou não. Então em algum nível as pessoas começaram: eu preciso voltar a me relacionar, a invocar o nome de Deus. Mas da mesma maneira que você ouviu aqui, tinha um lado, Caim, que matou o seu irmão, e a Bíblia fala de que ele começa a ter descendentes, e esses descendentes começam a lavrar a terra, a mexer com metais, a cuidar de animais, várias outras coisas. Mas aqui na descendência de Sete, falam que eles começam a invocar o nome do Senhor. Então essa mesma pergunta que eu fiz para nós, para você, por que você busca Deus? Por que você vem aqui? Qual que é o teu objetivo com isso? A gente poderia perguntar para todas as pessoas escritas na Bíblia: ô Abraão, por que você busca Deus? Ô Enos, por que você começou a buscar Deus? Ô Davi, por que você busca Deus? Por que você quer chegar perto de Deus? Todas as pessoas em algum nível, como eu falei, tendem a se inclinar a essa coisa maior que a gente não entende. Por quê? Todos os homens, mesmo aqueles, como eu disse, podem se declarar ateus, enfim, eles têm dentro deles o anseio pela eternidade, e isso vai ser sempre como se fosse um fio condutor do homem a Deus. O problema é que muitas vezes tem muitos obstáculos entre esses homens e Deus, e como eu falei também, da mesma maneira que aqueles homens do passado queriam se conectar com Deus verdadeiro, mas não conseguiam. E aí eles
faziam imagens, eles achavam que o sol era Deus, ou a natureza tinha algum tipo de divindade, mas sempre eles querem se conectar com Deus. Mas e nós aqui, então, qual que é o motivo? O que te leva a vir aqui? Isso, de verdade, irmãos, você vai entender onde eu quero chegar. Isso tem me feito refletir muito, sabe? Porque hoje está sendo oferecida muitas motivações do porquê o homem precisa se relacionar com Deus. Hoje, irmãos, a gente está vivendo uma sociedade onde existem muitas narrativas, sabe? Por isso que eu falei, irmão, essa mensagem ela não é tão teológica. Mas existem muitas narrativas, as pessoas defendem motivações para várias coisas. E dentro desse grupo, que é o grupo evangélico, existe também pessoas, obviamente, principalmente as lideranças, defendendo o motivo do porquê você e eu, porquê nós devemos se achegar a Deus. Qual é o motivo de você se achegar a Deus? Tem gente que eles estão tendo uma narrativa, é uma maneira de contar a história. Mas nós precisamos ser críticos e ouvir tudo o que tem sido posto na nossa frente, seja na internet, seja, né, na rua, seja pelas revistas. Eu acho que mais principalmente pela internet, né, que é a coisa que às vezes uma coisa tão simples e sem valor vira um absurdo. A gente precisa ser críticos e falar por que estão falando que eu preciso conhecer Deus por X, Y, Z coisas. E eu quero tentar te ajudar a construir um pensamento crítico a respeito de todas as coisas, ou pelo menos alguma parte delas. Quem sou eu para falar? Vou te ajudar com todas as coisas, misericórdia. Mas talvez uma delas, ou parte delas, talvez o que está me incomodando, eu quero, como eu falei, que você comece a se incomodar também. Eu quero te ajudar a ter um trilho de como nós podemos nos firmar em algo bíblico a respeito do porquê nós nos conectamos com Deus. E a gente não tem como sair de um outro ponto de partida que não seja Abraão, que é o cara onde Deus decidiu começar a construir uma coisa com ele. Então, Abraão, ele foi o pai da fé. Deus fez alianças com Abraão, e ele recebeu uma promessa do Senhor de que a partir dele, da sua família, todas as famílias da terra seriam benditas. Então, glória a Deus por isso. Hoje, nós entendemos que a nossa família, ela é bendita lá do início, porque Deus decidiu fazer uma aliança com esse cara chamado Abraão. E eles foram se multiplicando, tendo filhos. A coisa foi vindo até chegar a nós. Mas o ponto importante aqui é de que ele era o pai da fé. E eu não sei se por acaso tem alguém aqui, né, que é de fato judeu e possa falar, não, eu sou mesmo descendente vamos dizer assim, de sangue de Abraão, né? Mas eu acredito que se tiver, vão ser muito poucos, e talvez até não tenha. Mas nós, os gentios, né, aqueles que estão fora do povo de Israel, dos judeus, nós também podemos dizer que nós somos descendentes dele. Descendentes pela fé, uma descendência espiritual. Porque essa promessa, quando ele falou, a partir de você serão benditas todas as famílias da terra, um braço disso era a descendência natural, com o povo de Israel. O outro braço desse era essa descendência espiritual. Essa descendência dos homens que, da mesma maneira que Abraão, aplicam a fé em que existe um Deus que fez promessas para nós. E a partir da fé nós somos justificados. Hoje nós sabemos que se nós acreditamos, depositamos a fé em que Jesus, descendente de Davi, descendente de Abraão, veio até a terra, mas na verdade ele era filho de Deus. Ele morreu por nós para que nós pudéssemos ser livres do pecado. Nós depositamos a nossa fé e nós somos justos através dessa aliança.
Mas quando a gente olha a história de Abraão e nós tentamos conectar o que esse cara, o primeiro de todos, o pai da fé, como ele viveu e como ele desfrutou dessa herança, dessa aliança que ele teve com o próprio Deus, é o primeiro pessoa. O que Abraão teve de bom, como que ele viveu? Então Abraão, ele foi chamado para sair da sua casa, da sua família, do lugar onde ele morava. Ele obedeceu a Deus porque ele ouviu esse chamado. Ele teve uma promessa que através da sua descendência, como eu falei, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O problema é que a mulher dele era estéril, ele não podia ter filhos. E eles já eram velhos, mas mesmo assim o Senhor fez um milagre. E eles tiveram filhos. E Abraão, quando você olha a história dele, fica claro de que ele foi um cara muito grande e próspero na terra em que ele habitava. Ele era respeitado, ele era temido por reis que habitavam aquele lugar, aquela terra de Canaã, que foi a terra em que o Senhor prometeu que daria às descendências dele. Ele ganhou muitas guerras, ele libertou muitas pessoas da escravidão. E em Gênesis 13:2 fala que Abraão era muito rico. Ele possuía gado, prata e ouro. Então, apesar de Abraão ter tantas batalhas na terra no período em que ele viveu, a gente não pode falar que ele estava no deserto como se fosse uma coisa ruim, né? Porque ele escolheu viver no deserto. Ele escolheu essa vida para ele, em obediência ao Senhor. Mas em todas essas perdas e ganhos, a história fica clara de que Deus estava com Abraão. E ele venceu na vida, irmão. Você não concorda se você ler? Abraão tinha descendência, aliança de Deus com ele, herança garantida, riquezas, bens, gado, respeito, ganhava guerra, tudo, cara. Abraão foi um cara que venceu na vida, provou do que é ser abençoado por Deus. Então Abraão se conectou com Deus, obedeceu a Deus e recebeu de Deus a bênção por ser filho de Deus, amigo de Deus. Que maravilha, irmão. Eu queria que você lesse o primeiro texto comigo. Abra comigo em Hebreus capítulo 11. Porque nada melhor do que deixar a própria Bíblia, né, analisar a vida desse homem, muito mais do que qualquer comentário bíblico, ou enfim. O escritor de Hebreus falou a respeito desse pai da fé, Abraão. Hoje nós vamos ler, eu acho que poucos textos juntos, mas alguns textos são grandes. Eu queria ler então Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8 até o versículo 19. Amém? Glória a Deus, estamos aí? Glória a Deus, amém. Então vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Obediência, gente. A fim de ir para um lugar que deveria receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, seus filhos, herdeiros com ele da mesma promessa. Nós também temos parte nessa promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então, ele habitava em tendas, porque ele aguardava uma cidade que tinha fundamentos. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. 13. Todos estes morreram na fé, ou seja, guardaram a sua fé,
até o fim. E aí tem uma frase estranha no meio que fala: não obtiveram as promessas, mas viram-na de longe e se alegraram com elas, confessando que eram peregrinos e estrangeiros na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade para voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonhou deles e de ser chamado seu Deus, porque lhe preparou uma cidade. Vamos ler até aqui o 16. Esse Deus que criou todas as coisas que nós não fazemos a menor ideia do quanto é, Ele não se envergonha de ser chamado Deus desses caras, porque eles depositaram a sua fé numa promessa. Só que como aqui diz que eles não obtiveram as promessas, logo, todas as coisas que eles obtiveram, eles eram no mínimo secundárias. Não que eles não fizeram parte da promessa, mas eles não eram o centro da promessa, o foco da promessa. E Abraão entendeu isso. Então, quando nós olhamos para a vida de Abraão, e apesar de ele ter recebido todas essas bênçãos durante a sua vida na terra, ele não considerava que já estava desfrutando dessa promessa e dessa herança. Deus é bom e Ele é maravilhoso, Ele é um Pai querido e derrama bênçãos infindáveis sobre nós. Mas a herança que nós decidimos aceitar, herança que que remonta desde essa aliança de Abraão, ela não é uma aliança que vai nos trazer somente coisas nesta vida. E aí que está a grande questão, irmãos. E é isso que tem me preocupado tanto, porque nós temos ouvido tantas e tantos motivos do porquê nós precisamos se achegar a Deus, seja de qualquer jeito que for. E assim, quase que de maneira unânime, irmãos, tem algumas pessoas que você ouve, alguns lugares que você pode visitar, frequentar, que é quase que unânime, que as promessas e as alianças e tudo que Deus já prometeu para o seu povo, Israel, Abraão, igreja, qualquer um que seja, porque às vezes tem uma maior bagunça em relação a isso também. Tudo isso se resume em receber a herança que o Senhor nos dá. Mas essa herança é da terra? Como assim? Se o pai da fé falou que ele esperava uma herança que não tinha recebido ainda e morreu sem receber, e a gente vê, o cara foi rico, o cara foi próspero, ele ganhou batalha, ele matou os outros, ninguém matava ele tirava os caras que eram escravos, e nada acontecia com ele, os caras entulhavam os poços, ele abria outros poços, tudo o cara fazia, parecia que dava tudo certo na vida dele. Mas o escritor de Hebreus diz que ele entendia, essa herança ainda não é a minha. Eu recebi tudo isso, mas olhando para esses textos, vejo, Abraão entendia que isso era secundário. O motivo de Abraão, o pai da fé, o cara chamado amigo de Deus, de se achegar a Deus, não era as coisas que ele recebeu enquanto estava na terra. Até a própria briga dele, quando se for ver, irmão, para ter Isaac, que era uma promessa de Deus, ele mesmo falou: Deus, que seja com Ismael, abençoa aí, Deus. Tipo, eu creio em você, entendeu? É outra coisa, entendeu? Então existe um problema grave, irmão, eu quero te afetar com isso. Que se a gente aplica a nossa fé somente para obter benefícios terrenos dessa aliança, nós estamos indo contra o entendimento de que o próprio pai da fé, Abraão, tinha. Quando a gente olha Mateus 6,
Você não precisa abrir, mas Mateus 6, do 25 ao 34, é todo aquele relato onde Jesus fala, cara, por que vocês se preocupam com essa vida? Quanto que irão comer, beber, nem com o corpo, quanto que irão vestir? Não é a vida mais que o alimento, não é o corpo mais que as roupas? Observem as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam nos celeiros, no entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Olha como Jesus está falando para nós sobre o cuidado de Deus. Será que vocês não valem mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas, os sem entendimento. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E olha que legal essa última 34, né? Porque se ele não falasse isso aqui, a gente podia até imaginar que nem problema a gente ia ter do jeito que ele está falando. Olha como o lírio se veste, olha a árvore que não faz nada e come. Mas daí no final ele fala, cara, basta a preocupação para o dia de hoje. Amanhã você vai ter problema também, mas amanhã Deus vai prover do mesmo jeito. Porque o amor de Deus por nós, ele não está condicionado às coisas que nós recebemos na terra. E esse é uma coisa terrível, irmãos. Talvez você já tenha ouvido de alguma maneira isso, engano mais diabólico, que é, se você é de fato um crente abençoado, você vai precisar ter algumas coisas, que se você não tiver, é porque Deus não está com você. Irmão, que medo, que narrativa. Se Deus é bom, se Deus te ama, se você não tem as coisas, logo, e aí a pessoa começa a entrar em parafuso. Como assim? Como me ama e eu não tenho coisas? Como assim? Irmãos, basta a cada dia o seu próprio mal, mas o Senhor ama você. Então nesse mesmo Mateus 6, Jesus ensina outras coisas também, inclusive tem lá a oração do Pai Nosso, né? Se você lembra, Senhor, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Dá-nos o pão de cada dia. Ele também fala de algumas atitudes, sabe, que nelas mesmas nem são um problema, como obviamente, né, o jejum, as esmolas, mas ele também fala, cara, até essas coisas, se você fizer de um jeito errado no seu coração, a promessa de Deus para quem faz isso, você vai receber não de Deus, mas você vai receber dos homens. Eu fiquei por muito tempo chocado, eu não entendia por que várias vezes Jesus falava, eles já receberam a sua recompensa. Eles já receberam a sua recompensa. Mas eles estão... ele falava para os discípulos, não, gente, esquece esses caras, eles já receberam a recompensa. Quando você jejuar, lave o seu rosto, lembra dessa passagem? Fique bem, não fique se arrastando, tipo, nossa, eu sou tão espiritual e jejuando por 30 dias e hoje estou definhando aqui. Jesus olha para a pessoa e fala, cara, já recebeu a sua recompensa. Porque o que o cara estava buscando era uma coisa da terra. Para ganhar coisa da terra, a gente não precisa de Deus, irmão. Nem de fé eu acho que precisa. A gente precisa de fé para receber coisa eterna. A gente precisa de fé para receber coisas desse Deus superior, que fez promessas superiores. E é para elas que nós precisamos aplicar a nossa fé, não somente para as coisas dessa terra. Mas eu quero, de volta,
Eu não estou falando errado, só que essas coisas, irmãos, elas são secundárias. Essas coisas, elas vêm no pacote por causa de uma única coisa, que é o amor de Deus por nós. É a misericórdia dele que se derrama sobre nós, que faz com que mesmo sendo tão ruins, ele ainda nos ama. E mesmo tendo dias maus, que a gente vai se preocupar com um de cada vez, ele ainda nos ama. Sabe, Provérbios 20, capítulo 21, fala que a posse antecipada de uma herança, no fim, ela não será abençoada. Então uma herança que ela é recebida antes do tempo, ela pode ser uma maldição para a pessoa. Eu acho que talvez você concorde comigo, mas a herança que o filho pródigo exigiu do seu pai antecipadamente foi uma desgraça para ele. Ele desfrutou por algum período, de uma certa segurança, de prazeres que a terra pode dar, Saiu, comeu, comprou um videogame novo, comprou um carro novo, foi para a praia, gastou dinheiro, comprou porção de camarão na praia. Mas pouco tempo depois, ele estava lá virando o lixo dos porcos para tentar comer alguma coisa e lembrando, meu Deus, a única coisa que eu queria era estar perto lá do meu pai. E aí, eu achei que era bom o suficiente para administrar uma herança boa que meu pai tinha por mim, que era garantida para mim, mas eu quis isso antes da hora. E isso foi uma maldição para mim. A herança antes da hora pode ser uma maldição. O homem pode ser corrompido pelas coisas boas da terra. E às vezes, irmão, de verdade, uma coisa que eu penso já há muito tempo mesmo, é que eu acho que às vezes, sendo bem sincero, rasgando aqui, eu acho que tem gente que não ganha dinheiro porque Deus ama muito a pessoa. Tipo, eu te amo tanto, que eu não vou te dar R$1, porque senão você vai se lascar sozinho. Não posso te dar nada, porque você vai se lascar. E aí tem gente que não está nem aí. Estou nem aí. Eu ganho, já dou para o outro, já não estou nem aí. Aí você vê o cara cheio de coisa. Você pode provar disso. Alguém conhece alguém aqui que é tão avarento, ama tanto dinheiro que nunca tem dinheiro? Eu conheço alguém. E é próximo de mim, isso é bem triste. Ele gosta de dinheiro, ele fala de dinheiro, ele tenta fazer negócio de dinheiro, ele joga na Mega Sena e tal. E o dinheiro, não para com ele. E talvez você conheça alguém também, que não está nem aí pro dinheiro, de repente os caras chegam dando dinheiro, chegam dando as coisas, e o cara nunca falta nada. Não estou falando que o cara é completamente milionário e nunca teve nenhum tipo de problema, mas você vê vez após vez sendo suprido. E eu quero ler um texto que também é do Timothy Keller. Irmãos, quando eu li isso aqui, como eu fiquei assim, tocado. Porque ele fala muito dos dias de hoje a respeito do que a gente tem ouvido vez após vez. Ele fala sobre o secularismo. Então fala assim, uma era secular é aquela em que toda a ênfase recai sobre o século, sobre o aqui e o agora, sem que haja qualquer concepção daquilo que é eterno. O sentido da vida, orientação e felicidade são entendidos e buscados na prosperidade econômica, no conforto material e na realização emocional do presente. Ele fala, uma sociedade pode ter um estado secular, mesmo havendo poucas pessoas de mentalidade secular em um país.
Indivíduos que podem professar uma fé religiosa. Presta atenção, irmão, porque é bom ler Timothy Keller, porque você parece inteligente, né? Indivíduos podem professar uma fé religiosa e se dizer não seculares. Até aí tudo bem, né? Sou crente, eu não sou secular. Entenda aqui que não é que eu estou falando assim, secular, coisa do mundo, coisa de Deus, tá? Secular é aquilo ali, ó, as coisas que se voltam para o hoje. Então, nada mais comum de alguém falar, eu sou cristão, eu tenho uma promessa que é eterna, eu vou receber um galardão que é em outro lugar. Vou falar outro lugar para ficar mais fácil, mas vocês sabem que o lugar é aqui, né, irmão? Jesus volta para a terra, amém? Nós não subimos para nada, nós ficamos aqui com Ele. Então, indivíduos podem professar uma fé religiosa e se dizer não seculares. Todavia, e aí essa palavra é ruim, na prática, a existência de Deus pode não ter impacto perceptível algum em suas decisões e condutas da vida. Isso acontece porque, em uma era secular, até mesmo as pessoas religiosas tendem a escolher namorados e cônjuges, profissões e amizades, e a tomar decisões financeiras, sem ter outro objetivo maior do que a própria felicidade pessoal no presente. Sacrificar a paz e a riqueza pessoal em favor de causas transcendentes se torna algo raro, mesmo entre quem afirma crer em valores absolutos e na eternidade. Mesmo que você não seja uma pessoa secular, a era secular consegue esgaçar a fé, até ela ser vista como apenas uma opção na vida, ao lado do emprego, da diversão, dos hobbies, da política, e não como uma estrutura abrangente que determina todas as escolhas da vida. Então, quando nós nos colocamos num lugar onde nós não conseguimos aplicar essa fé em algo que é transcendente, em algo que está maior do que nós, em promessas superiores, de um recebimento de uma herança que não está nem aqui, mas em um lugar celestial, e nós usamos todo esse pacote que a Bíblia nos oferece, somente para receber benefícios para essa vida, nós somos completamente seculares, porque nós colocamos no mesmo parâmetro ler a Bíblia e fazer uma pós-graduação, por exemplo, ler a Bíblia e fazer uma boa reunião de negócios. Eu posso ler a Bíblia e, sei lá, pesquisar coisas na internet. Nós não podemos usar o conhecimento que pelo menos nós que estamos nessa sala aqui, que temos uma Bíblia aí com você, seja na eletrônica ou de papel, não importa, importa que seja a Bíblia de verdade. Nós não podemos usar tudo isso só para ter benefícios na terra. E qual é o alerta que eu vou fazer de volta? Nós ouvimos vez após vez uma narrativa de lugares grandes, muitas pessoas que falam que você precisa sim ir para a igreja, você precisa sim dar o seu dízimo, você precisa sim frequentar uma célula, precisa sim ir na reunião de oração. Tudo para quê? Para que a sua vida aqui na terra seja melhor. E nós buscamos a Deus, nós vamos para a casa de Deus, nós oramos, nós fomos nas células, nós vamos em qualquer lugar, com o final de que eu quero ter uma vida boa aqui. Por isso dessa pergunta, o que eu venho fazer aqui? Bom, eu preciso ser sincero comigo mesmo. O que eu estou esperando de Deus? Quando eu venho aqui, o que eu estou esperando? O que eu quero que Ele me dê? O que eu quero que Ele me entregue? Será que eu fiz um pedido especial para o Senhor nesse domingo e fui até a igreja para ouvir algo do Senhor que vai ser a única coisa que eu quero ouvir? Sim, Senhor, você vai receber o que você quer, né? Porque normalmente a gente faz um pedido esperando uma única resposta, né? Que é sim, Senhor. Como se Deus fosse o nosso servo, e não nós somos os servos dele.
Quando nós falamos isoladamente, né, que nós somos filhos de Deus, reino de sacerdote, povo escolhido e tal. Ou quando você recebe promessas, né, de que o seu ano será incrível, maravilhoso, nenhum mal chegará à sua tenda e você vai ser incrível e tudo. E nós esquecemos que a Bíblia é um livro de 1000 folhas. Como que nós se apegamos a promessas que são de Deus, sim, sem levar em consideração as outras 958 folhas? Nós precisamos saber da história completa, irmão, para conseguir colocar a nível, bênção e maldição. O que o meu Senhor fez na terra, o que Ele recebeu por isso, o que os meus heróis da fé fizeram, o porquê eles se relacionaram com Deus, o que eles receberam, o que estava em jogo. Eu gosto, sabe, de apologética, que é esse lance da... Quando eu falo apologética também parece ser, super teólogo, né? Mas apologética é o lance da defesa da fé, né? Eu gosto disso. E eu acho que você já deve ter ouvido, porque eu acho que esse cara é bem famoso, apesar de não saber o nome dele. Tem muitos vídeos na internet que ele, discute com universitários a respeito da fé. Alguém já viu? Eu não vou saber o nome, né? Mas é legal assim, né? E aí, uma vez eu ouvi que os caras falaram, mas como que vai saber que esse livro aí é verdadeiro, essa fé é verdadeira? Eu falava, todos os apóstolos que estavam com Jesus morreram defendendo isso como sendo uma verdade absoluta e completa. Eles foram todos oprimidos, se lascaram, em exceção do João, você sabe, todos foram mortos, martirizados, e eles decidiram, não tem como eu me desviar do que eu vi e do que eu ouvi, nem que você me mate. Ninguém faz isso por uma coisa que é mentira. Ninguém faz, irmão. Por isso que se algum dia, que a gente não sabe se vai chegar em nós ou não, mas se chegar algum dia em nós, opressão tamanha, onde a gente vai precisar falar sim ou não, não é, Gerson? Sim ou não a respeito disso, qual vai ser a resposta? Se a fé está baseada em o Senhor fazer coisas para mim nessa terra, como o ímpio se levantará contra a minha tenda e vai me matar se eu falar que não creio? Eu logo já falo que não creio, porque daí no meu coração o Senhor sabe. No meu coração Ele sabe que eu creio. Eu só falei para ficar vivo. Por que os apóstolos não fizeram, irmão? Porque isso invalidaria todo o processo. Simplesmente se aqueles caras pescadores, que às vezes a gente lê e acha que a gente até é um pouco melhor, se esses caras tiverem falseado na defesa da fé que eles tinham, nós não teríamos nada hoje, irmão. A fé é disso. Então nós não podemos pegar, pelo amor de Deus, não ouça versículos isolados de promessas de Deus, achando que isso é somente isso a Bíblia tem. Não faça, não se engane, não caia no engano do secularismo desse mundo, onde quer encher as igrejas com milhares e milhares de pessoas, que pagam milhares e milhares de reais por muitas coisas, só para ouvir uma palavra boa, para ouvir uma promessa boa, desse Deus maquiado, que te formou no meio dessa imensidão desse cosmos que não existe. Não, mas Ele criou alguém porque Ele queria dar tudo para Ele. Não, irmão, não faz sentido isso, irmão. Por favor, não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Eu acho que um dos textos mais usados nessa defesa é Deuteronômio 28. Abre aí comigo, irmão, Deuteronômio 28, do 3 ao 13 nós vamos ler. Já deixa a fitinha aí, irmão, que você vai ter que deixar esse texto aberto na sua mesa para atrair boas energias para a tua casa durante essa semana. Essa vai ser a tarefa de casa.
Só que eu já vou te dar uma dica: não leia o 1 e o 2. Não leia o 1 e o 2. Risca o 1 e o 2. Tem que ser a partir do 3. Deuteronômio 28 a partir do 3, beleza? Vamos ver se você já ouviu. Benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendito será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos ao sair. Esse é top, né? Muitas vezes. O Senhor fará com que os inimigos que se levantem contra você sejam derrotados na sua presença. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês em 7 caminhos. Glória a Deus. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e tudo que colocarem a mão os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará. Se você não tem um terreno, você já pega esse é o meu terreno. O Senhor os constituirá para si um povo santo, como prometeu com juramento. Daí você já lembra, o Senhor não mente, jurou, vai dar. Se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem dos seus caminhos, essa já dá uma titubeada, né? E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sobre o juramento dos seus pais. Esse é maravilhoso. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à terra no tempo certo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Glória a Deus. E o Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não embaixo. Como assim? Tem alguma condição? Pensei que era tipo para qualquer um, e né? Se obedecerem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhe ordeno, para guardar e cumprir. Nós temos 10 versículos listados aqui, irmãos, de bênção de Deus, e são verdade, claro que são, mas a gente não pode se enganar, a gente precisa ler o 1 e o 2. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, o seu Deus, exaltará vocês sobre as nações. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês, virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Eu penso Moisés, né, falando isso para todo o povo de Israel. Gente, entendam uma coisa: se vocês obedecerem, se vocês guardarem firmemente a fé nos mandamentos que o Senhor nos deu, Ele é muito bom e Ele nos dará bênçãos sem medidas. E aí ele lista esses 10 versículos só de bênção. Mas irmão, a partir do 15, fala das implicações de não obedecer. E pasme, você tem 50 versículos falando de maldição. Alguém já ouviu algum super pastor, pregador da internet ler os 50 versículos de maldição? Se você não seguir as ordens do Senhor? É claro que não, porque isso afasta os fiéis. Perde, que é isso? Ninguém quer isso. Ninguém vai querer seguir esse Deus. 50 maldições? Como eu vou resbalar uma hora? Como é que eu vou cumprir tudo isso? Eu nem sei quais são esses mandamentos. Eu pulo o 1 e o 2 porque eu não sei os mandamentos. Eu estou afim da bênção. É claro que eu não vou ler os 50, irmãos, mas veja o peso disso. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, o seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno, então virá sobre vocês, os alcançarão todas essas maldições. Malditos serão vocês na cidade, malditos serão no campo.
Maldito será o cesto de cereais e maldita a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, maldito o fruto da terra, maldito as crias das suas vacas. Malditos serão vocês ao entrar e malditos serão vocês ao sair. Meu Deus! É sequência, irmão, um do outro. Nós precisamos, pelo amor de Deus, ler a Bíblia. É a única maneira de não sermos enganados. Irmão, gaste o seu tempo lendo a Bíblia como a primeira coisa e mais importante. Se você nunca leu a Bíblia inteira, irmão, coloque, se tem uma meta que possa prestar para alguma coisa, põe a meta de ler a Bíblia em 1 ano. 1000 folhas, irmão. Uma semana é hard, mas 1 ano dá. Pelo menos você vai ter uma ideia de ter, pelo menos, passado o olho por versículos que falam do quanto o Senhor nos amou, de quanto Ele deseja nos entregar as mais ricas bênçãos. Como os Salmos falam, à sua destra existem delícias perpétuas. Você vai ler isso, irmão, mas também vai ler o como o Senhor foi, entre aspas, obrigado pela sua própria palavra em fazer o seu povo padecer, pela desobediência, pelo abandono aos mandamentos. Nós precisamos saber as bênçãos e delícias que o Senhor tem por nós, mas também precisamos saber, existe algo superior às bênçãos e a todas essas coisas que podem ser derramadas para nós nessa terra, e é essa herança que o pai da fé, Abraão, entendeu como sendo a principal parte, e não a secundária parte. Olha o 63, irmão, assim, não é de chorar, assim como o Senhor tinha prazer em fazer bem a vocês, e torná-los mais numerosos, assim também o Senhor terá prazer em destruir e fazê-los padecer. Vocês serão desarraigados da terra em que estarão entrando para tomar posse. Nós precisamos nos livrar da preguiça espiritual, por favor, irmãos, por favor. Você não vai sair do 0 ao 100 em um único dia, mas nós não podemos mais tolerar o secularismo, o desejo de ter uma vida melhor aqui, mesmo que eu precise negociar coisas da minha herança futura. Quando o próprio escritor de Hebreus fala de que alguns eles chegam a provar das bênçãos do mundo vindouro, da mesma maneira que nós podemos sim, de alguma maneira, acessar coisas que são para frente, irmão. Eu gosto de pensar cara, por que Deus cura? Tá, isso é meu, tá? Você só ouve aí. Cara, por que será que Deus cura, né? Tipo, por que as pessoas são curadas? Cara, essa para mim é uma dessas coisas onde pela fé e a oração nós esticamos o braço e colocamos uma bênção lá do mundo restaurado e trazemos para cá. Não existirá mais doença, não existirá, a morte já não existirá mais. E nós conseguimos pela fé acessar esses bens vindouros e trazemos para cá. Mas irmãos, eu vou te falar a verdade, que mais do que qualquer bênção que nós podemos puxar de lá para cá, irmãos, vai ter um dia onde nós desfrutaremos da presença do Senhor como nunca. Nós o veremos como Ele é, nós desfrutaremos de todo ambiente de glória, e eu acho que essa tem que ser a nossa prioridade. Se nós temos uma ficha para gastar em puxar alguma coisa de lá para cá, irmão, não puxa a bênção, puxa Deus para cá, puxa a presença dEle para cá, puxa a voz dEle para cá, puxa a luz dEle que, como eu falei, Ele criou todo esse cosmos que, inesgotável, milhares e milhares e milhões, sei lá quantos bilhões de sóis que existem em todos os lugares, e a Bíblia fala que o sol se apagará. Sabe por quê, irmão? Porque Ele vai estar lá, e não tem ninguém que possa superar Jesus em brilho, poder e esplendor. Se tem alguma ficha, irmão, gasta com isso. Não gasta, cara. Não sei se você sabe, mas todas as pessoas que foram curadas, elas ainda morreram. Pá.
É triste, mas é verdade. É verdade. Sabe, irmãos, preguiça espiritual. Mateus 16:16, eu tenho certeza que você já ouviu. Quem crer e for batizado. E o resto do versículo, vocês lembram? Tem mais uma parte. Quem não crer será condenado. Um versículo tão curto que nós temos todos de cabeça. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Esquece o condenado, esquece o não crer. Vamos se agarrar no crer e será salvo. Irmãos, a gente tem que fazer umas perguntas para a gente tirar de nós a preguiça espiritual. Crer no quê? O que implica crer? Será que o crer é só vir na frente e levantar a mão? Creu? Não, irmão. Temos que ler as outras 1000 páginas que falam o que é crer. Quais são as implicações de quem crê? Qual é o preço calculado para aqueles que creem? Para que eles não comecem a empreitada da vida cristã e não queiram desistir no meio por causa que é pesado demais. Se você não conseguiu fazer essa análise, é quando Jesus fala assim: não comece o empreendimento, não comece a construir uma torre se você não tiver dinheiro para terminar, porque vão zombar de você. Crer, tudo custa isso, crer custa isso. O crer custa entregar as coisas, o crer custa morrer, o crer custa carregar a sua cruz, como a Paty falou. O crer está ligado a uma vida crucificada, não é o crer, eu creio, eu sei, resolveu a vida. Então o que acontece? Você vai nos lugares, você ouve as mensagens e aqueles figurinha no WhatsApp que é o cara jogando uma rede assim e aparece a mensagem no meio: quem crer será salvo. Glória a Deus. Crer implica em coisas. Ser batizado não é um caldo só, irmão. Ser batizado, independente se é numa piscina quentinha, se é lá no Rio Jordão, o batizado é o sinal de que eu morri para mim mesmo e Cristo vive em mim. Eu decidi viver a mesma vida que o meu Cristo viveu na terra, que se entregou a sua vida pelos seus irmãos. A vida que nós escolhemos e nós professamos isso através do batismo é a vida que Jesus largou tudo que ele tinha nos céus e veio na terra e falou que não julgou ser bom manter todos os benefícios que ele tinha nos céus, mas ele preferiu padecer no meio dos homens. Por quê? Por amor a nós que nem o conhecíamos ainda. Olha que amor maravilhoso, mas o batismo tem a ver com isso. Então nós não podemos simplesmente abrir a Bíblia, Mateus 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Creio, batizado, fui, fechou. Agora pulo para Deuteronômio 28 e bênção sobre mim sem medida. Não é, irmãos, não é assim, por favor. Não vamos mentir para nós mesmos. Talvez olhando tudo isso você possa até perguntar: pô, Eros, mas então, Deus não liga então de ser usado? As pessoas estão usando Deus. As pessoas estão se beneficiando de todas as bênçãos, porque eu conheço uma pessoa que sim, a vida dele é meio quebrada, mas ele faz algumas coisas bíblicas e a vida dele é muito boa. Então você está falando que ele está enganando Deus e Deus está deixando? Como assim? Como que Deus vai deixar ser enganado, irmãos? Deus não é homem. Deus não pensa do jeito que a gente pensa, irmãos. Entenda, toda a humanidade está vivendo em um período que se chama misericórdia e graça de Deus. Pedro vai falar disso quando questionam para ele: mas nada mudou desde que tudo isso que você está falando aconteceu. Esse lance de volta nem vai acontecer, nada mudou. Ele fala: não pensem assim, ele não demora, logo ele vai voltar, mas entenda, ele está sendo misericordioso para que todas as pessoas alcancem a misericórdia. E vamos lá, irmão, quem nunca usou Deus?
No mínimo, se tiver algum santo aqui, vai poder falar que quando se converteu, pelo menos, estava usando Deus para fugir do inferno. Para falar o mínimo. Quando nós nos aproximamos da primeira vez, eu gosto de falar de que às vezes você nem sabe o que você precisa se arrepender, né? Você vem aqui, o pastor fala, eu me arrependo, repita, eu me arrependo de todos os meus pecados. A pessoa fala, eu me arrependo de todos os meus pecados. Se o cara fuma, bebe, bate na mulher, sei lá, ele pode, não, isso eu sei que é pecado. Mas tem coisas, irmãos, que você começa a descobrir andando. A primeira coisa que nós precisamos se arrepender é de que estar vivendo uma vida com as costas voltadas para Deus. Eu vivo a minha vida não levando em conta que existe Deus. Esse é o primeiro arrependimento de quem vai se converter. A partir daí, 1000 folhas, irmão. A nossa religião é do livro. 1000 folhas e vai precisar colocar a cara nas folhas. Não tem jeito. Tem que ler. Tem que ler. Mas talvez você se lembre quando você se aproximou de Deus a primeira vez. Não sei a sua história, né? Tanta gente aqui. Às vezes você estava completamente arrebentado, cara. Às vezes você estava completamente perdido. Longe de Deus, da família, de qualquer pessoa que seja. Pode ser que a sua vida estava uma desgraça completa quando você ouviu Jesus te chamando da primeira vez. Todos nós, de alguma forma, se aproximamos e usamos Deus. O problema é ficar fazendo isso a vida inteira. O problema é não amadurecer de jeito nenhum. O problema é decidir viver a vida na caixinha da promessa. Não jogue ela fora, porque elas são verdadeiras. Mas faça uma caixa maior. Coloque promessas. Coloque as suas atribuições. Coloque o que o Senhor espera de você. Coloque o que você pode receber de Deus. Coloque os planos do Senhor. Coloque o que você tem que fazer para Deus naquele dia. Você tira uma promessa de Deus para você e você escreve uma promessa sua para Deus. Deus, hoje eu leio, abre aqui, Senhor, nossa, serão benditas todas as famílias da terra, obrigado, Senhor, minha família é uma família bendita, e eu me comprometo hoje, como Josué, eu e a minha família seguiremos ao Senhor, nós não os abandonaremos, Senhor, que o Senhor nos traga fé e coragem suficiente, para que independente do que aconteça, a minha fé seja inabalável. Senhor, eu não confio em mim mesmo, mas eu creio que o Espírito Santo dentro de mim, me dará ferramentas suficientes, para aguentar todos os dias, independente do que aconteça, e eu guardarei a minha fé até os últimos dias em que verei o Senhor como você é. Aí vale, e você vai trabalhar com a promessa de Deus para você e a sua para Ele, e aí você corre para tentar cumprir, né, irmão? Pode ser que você chore, irmão, no louvor, lembrando do dia que você só queria conhecer Jesus, cara, nada mais importava. E hoje a vida tem tantos compromissos e tantas responsabilidades, e quando você vê, você já está tão enliado com essa vida aqui, você já não consegue mais se desvencilhar. É aquela semente que nasceu no meio dos espinhos lá de Mateus 13, que os amores, né, pelas coisas desse mundo, eles estão sufocando, eu já não estou mais conseguindo frutificar. E aí quando tem uma canção, né, pá, você chora, Deus, eu estou preso nesse mundo, pelo amor do Senhor, me tire daqui, eu tenho tantas coisas, eu tenho contas, eu tenho uma família, eu tenho... Sabe por que eu sei que isso acontece, irmão? Porque eu faço isso, você acha que não? Só minha esposa sabe. O quanto eu choro, cara, quando às vezes algumas coisas acontecem comigo, eu falo, Deus, aonde eu me perdi, Senhor, por favor, me faça voltar, me traga de volta, Jesus, por favor. Irmão, você não sabe, eu sou meio tão tanso às vezes. Vou contar uma história aqui. Eu sempre chamo a Andressa para assistir um filme, né? E aí eu duro 2 minutos, né? E durmo. E aí, esses dias atrás, ela me acordou, depois que já tinha dormido,
E falou, veja esse filme comigo, veja esse filme comigo. Provavelmente ela já tinha assistido o outro filme que eu dormi, e aí tinha colocado um outro filme. E aí eu acordei assim, era uma cena de um cara dirigindo uma caminhonete, tipo no meio de um milharal e areia, 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 muita areia. Eu falei, pô Andressa, eu já vi esse filme, cara, você nunca não lembra? É aquele filme Interestelar, sabe qual? Ninguém, se você não sabe, irmão, veja e seja tocado pelo Senhor. Mas, mano, é uma viagem cósmica, uma coisa louca, que o cara sai da terra, volta no tempo, é uma maluquice. Mas no meio desse filme, aí eu comecei a ver, porque o filme é bom, e aí eu perdi o sono, né? Aí a Andressa saiu do sofá, foi dormir no quarto, e aí, determinada hora da terra, bem na hora, né, que o Senhor faz a esposa aparecer, ela desce, tá o filme acabando, e eu chorando no sofá, meu Deus. E daí ela, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que aconteceu é que eu lembrei, cara, que existe uma coisa que é muito maior do que eu, cara. Que existe uma coisa que não está presa no tempo, nem para frente, nem para trás. E eu quero me conectar com isso, cara. Eu lembrei de Deus e comecei a chorar por causa do filme, que era a maior maluquice que já existiu. Mas por quê, cara? Porque eu preciso disso, sabe? E todos nós precisamos, porque dentro de nós existe um anseio pela eternidade. A gente precisa dar espaço para isso, sair para fora. A gente precisa pedir ajuda para que o Espírito Santo nos ajude. Romanos 5, 6-8 fala, né? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido quando nós ainda éramos pecadores. Nós vivemos o tempo da misericórdia, irmãos, mas nós precisamos entender que tem uma coisa muito maior do que simplesmente as bênçãos que nós podemos ter na terra. Lucas 12 fala aquela parábola em que um homem teve uma super colheita, e aí ele pegou e falou, o que eu vou fazer? Eu tenho tanta colheita, eu vou destruir os meus celeiros, eu vou construir celeiros novos, eu vou guardar tudo isso, toda essa plantação, tudo nessa colheita, e aí eu vou viver bem, porque eu tenho muita coisa. E a parábola termina com Deus falando, você é louco? Você é louco, hoje mesmo pode pedir sua alma, e você acha que a vida toda consiste nisso? Trabalhar, juntar coisas e viver, sei lá, um resto de, sei lá quanto tempo de vida bem? A Bíblia não fala se esse cara era crente ou se ele era ímpio, mas se ele era crente, possivelmente ele ia falar, o Senhor me abençoou com essa colheita farta, e agora eu vou guardar tudo isso e viver uma vida boa. E se ele fosse ímpio, ele podia falar, não, é minha inteligência mesmo, eu fui esperto, plantei na hora certa, comprei as máquinas, adubo, e me deu muita colheita, e eu estou guardando e agora vou curtir. Mas o Senhor fala, você é louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Nós não podemos viver a vida achando que as coisas boas, dádivas de Deus, são somente para agora. Nós normalmente também temos a tendência de achar que o ímpio é melhor que nós, né? Ou porque, outra falácia, né, irmão? Outra mentira. Você é crente, você tem a bênção de Deus, então você sempre vai ter que ser melhor do que o ímpio. Você sempre vai ter que vencer, você vai ter um cargo melhor, você tem que ganhar melhor, sua empresa tem que faturar mais, porque o ímpio é o íntimo e você tem a bênção de Deus. Mas na verdade as famílias estão sendo arrebentadas, porque ou elas realmente conseguem ganhar muita coisa, e aí não tem nada que faça com que eles se arrependam do que fazem, porque eles estão confiando 100% no que eles têm guardado, e aí a pessoa vive uma vida como se Deus fosse ele fosse o abençoado, se Deus o abençoou, não precisa fazer mais nada. Isso é uma desgraça. Ou o outro lado, a pessoa que não recebe nada, não consegue, não prospera o suficiente. Está falando todas as palavras, declarando todas as promessas, todos os dias de manhã, e nada acontece. Porque no mesmo jeito que ela declara a promessa, ela peca deliberadamente, fazendo tudo o contrário do que a Bíblia fala, porque ela não leu o resto das 1000 páginas. E aí essa pessoa se frustra, ela se frustra com Deus, ela se frustra com a igreja, ela se frustra até com o cara que disse que ela tem que fazer isso para ser abençoada.
E pode ser que a gente pense, então entre um e o outro melhor então ter as coisas, né? Já que os dois estão errados. Mas é pior ainda. Pensamento ruim. Eu quero ir para o fim. No Salmo 73, é um salmo que não é tão grande, né? Ele tem 28 versículos, ele é um salmo de Asaf. Ele começa a falar para o Senhor o quanto os ímpios têm prosperado. O como eles têm coisas, o como que aparece que eles nem se esforçam e têm as coisas. Estão vivendo bem, estão só desfrutando. E ele começa a falar com Deus a respeito disso. Aí no 16 ele fala, em só refletir para compreender isso a respeito de como os ímpios prosperam. Ele fala, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual é o fim deles, dos ímpios. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, eles são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e no meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes de glória. Você entende que o cara que está falando isso aqui, ele acha que a vida do ímpio é melhor que a dele? Mas quando ele cai na real, ele fala, eu sei que o Senhor me guia. E com o teu conselho me recebes na sua glória. Quem tenho eu nos céus além de ti? E quem me daria eu querer na terra além de ti? Seja no céu ou seja na terra, o que eu quero é você, é a sua presença. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e é minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Então, se tem uma narrativa que nós precisamos defender, quando a gente vai completar uma frase do tipo assim, o crente para ser abençoado, ele tem que ter o Senhor, cara, sobre todas as coisas, seja no céu ou seja na terra. O crente tem que ter a companhia do seu Deus, o seu supremo pastor 24 horas por dia. Porque independente se ele está no vale da sombra da morte ou nos pastos verdejantes, cara, o que importa é que o meu pastor está comigo. E eu sei que tudo que está aqui, cara, não compara com o que eu vou receber depois. Não compara. Todas as bênçãos não se comparam. Todas as coisas que o mundo pode oferecer não se comparam. Não vamos gastar a nossa fé, irmãos. Não vamos gastar as nossas fichas tendo coisas aqui, porque essas coisas vão passar. Essas coisas podem até te tirar de perto de Deus. Pense nisso. Reflita comigo e veja se não tem alguma coisa que você ganhou do Senhor que te tirou de perto dele. Alguma coisa dessa terra que, falando de coisas astronáuticas, né? Parece um buraco negro que vai puxando tudo para dentro. Você tem uma coisa que você dá tanto valor, parece que é um buraco negro, porque tudo vai puxando, você não pode perder aquilo. Quando você vê, você largou Deus por uma coisa que você tem e que você gosta muito, que você talvez até tenha pedido muitos anos para Deus. Isso roubou o Senhor da sua presença. Isso te roubou a alegria, isso te roubou a paz. A bênção que você acha que recebeu do Senhor, de um trabalho, de uma faculdade, de uma namorada, isso te roubou Deus, cara. Isso te tirou do trilho, isso te fez acreditar que a vida na terra é melhor do que a vida no céu, a vida com o Senhor. A aparência de saúde, de prosperidade, ela pode ser uma maldição para algumas pessoas.
Da mesma maneira que o Senhor foi buscar algum fruto naquela figueira que estava super verde, bonita, e ele não achou nenhum fruto lá, e ele amaldiçoou aquela figueira naquele mesmo momento. Às vezes você está achando que você quer ser como alguém que parece uma figueira verde e bonita, mas na verdade, como o Diego já falou algumas vezes aqui, se você não ouviu, não sei se vai conseguir achar, mas em nome de Jesus você vai achar, amém, irmão. Que nós não podemos dar frutos de plástico. Frutos de plástico não alimentam ninguém, nada. Nós precisamos dar frutos bons, frutos para a glória de Deus. O Senhor precisa nos ver, sim, frondosos, bonitos, verdes, mas cheios de fruto. Cheio daquilo que pode alimentar o Senhor. Eu estou terminando aqui, se vocês quiserem vir aqui, pessoal. Você pode ter, será que é impossível então, Eros, ter uma vida boa na terra e mesmo assim estar ligado completamente com as promessas eternas? Cara, Abraão teve luta, teve guerra, perdeu muita coisa, sofreu sim, o cara teve que subir um monte para matar o seu próprio filho. Você acha que isso for bom, né? Mas o Senhor misericordiosamente tirou e o livrou daquilo. Mas eu digo, irmãos, as coisas que esse mundo pode nos oferecer, até mesmo que sejam decorrentes da bênção de Jesus, elas precisam ser secundárias. A primeira coisa que nós precisamos buscar é o reino de Deus. Não vamos ser enganados. Não vamos ser enganados por essa mensagem de que venha, o Senhor quer te abençoar. Sim, Ele quer te abençoar, mas Ele quer muito mais do que te abençoar. Ele quer você inteiro, a sua vida. Gente, não vamos usar Jesus. Não vamos usar Ele para só ter uma vida boa. Não vamos investir a nossa fé em todas os passo a passos que o Senhor mesmo nos dá para que a gente seja abençoado na terra. Mas não vamos parar nisso. Não vamos depositar toda a nossa fé nisso. Vamos parar de usar Deus, meus amigos. Não vamos usar Deus para ter uma vida boa. Ele é um Pai maravilhoso e ninguém ganha de Deus de dar. Como Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se nós queremos usar Deus para ter uma vida boa aqui, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Porque no fim de todas as coisas, a primeira coisa que vai acontecer é o Senhor revelar todo o desígnio do coração do homem. E pode ser que algumas pessoas lá no final vão ouvir do Senhor, ele já recebeu a sua recompensa, porque a intenção do coração em aplicar fé em alguma coisa bíblica era ter uma recompensa na terra. Então Jesus falou, não tenho o que te dar, você já recebeu. Esses dias eu ouvi não sei se era um podcast, o que era, que é o Brunet lá, que eu esqueci o nome dele, falou que de experiências, né, e isso é legal e tal, mas das pessoas verem pó de ouro, né? Você já deve ter ouvido alguma vez dessa história, pó de ouro. Aqui na igreja já ouviram algumas pessoas que esse relato aí, a mão parecia pó de ouro na cara. Teve um tempo atrás, nos anos 90 lá, que, nossa, as pessoas pareciam que tinha mergulhado numa lata gigante de glitter dourado. E aí ele comentou de que estava naquele momento e toda essa questão pó de ouro e a galera toda meio maravilhada com aquilo e ele ouviu o Espírito Santo falar, é sério que vocês estão se impressionando com pó de ouro? Cara, o pó do ouro é a areia das ruas, cara, porque as ruas são de ouro, na cidade do Senhor.
Então nós não podemos nos contentar com a areia do céu somente, achando que nós estamos fazendo alguma coisa importante demais. O Senhor nos ama, irmão, e Ele não, como a Bíblia fala, o Espírito não é dado por medida. O Senhor não se limita. Quem limita o Senhor somos nós. Quanto mais fome, quanto mais vontade, quanto mais desejo, quanto mais saudade disso que a gente não sabe exatamente o que é, quanto mais disso a gente colocar na mesa, mais do Senhor nós vamos provar, mais dos bens do mundo vindouro nós iremos provar. E aí, quando nós recebermos as bênçãos dessa terra, cara, mãos leves, meu, que bom, um carro novo, glória a Deus, uma casa maior, cara, como o Senhor é bom comigo, meu, fui para a praia, né, apartamento de frente para a praia, cara, que maravilhoso, todos os dias de sol, e eu brinquei com a minha família, que, nossa, Deus, eu fui promovido no meu trabalho, sim, Senhor, mas quando você dobrar os seus joelhos na sua casa, ao invés de pedir um novo salário, um apartamento maior ainda, um carro ainda mais novo, você vai falar: Senhor, quem tenho eu nos céus além de Ti? Senhor, e aqui na terra, quem tenho eu além de Ti? Senhor, obrigado por tudo isso, como meu coração é grato, mas Senhor, se o Senhor não estiver comigo, leve tudo isso embora, por gentileza, me livre de ser atraído pelas coisas desse mundo. Senhor, eu estou a fim de sentar aos Teus pés e ouvir. Senhor, as bênçãos que você segura na sua mão, depois você larga uma para mim aí depois, porque eu sei, né, Senhor, você ainda me deixou aqui, né, eu estou aguardando o dia em que nós nos encontraremos, mas até lá, uma bênção cai bem, porque eu preciso sustentar a minha família, eu preciso, né, eu quero que minha filha estude numa faculdade boa e, né, andar com um carro com ar-condicionado é muito bom, mas você deixa depois ali na saída, porque todo o tempo que eu possa gastar na vida, eu quero estar aqui aos seus pés, ouvindo a sua voz. E se você me dizer que não vai deixar bênção nenhuma, obrigado, Senhor, eu vou receber depois os meus tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não mina e nem rouba. Vamos nos comprometer, meus amigos, a ler esse livro abençoado de 1000 folhas, esse livro da capa preta. Vamos ler, vamos comer o livro, não vamos ser enganados por nada, vamos ouvir a voz do nosso pastor. As ovelhas reconhecem a voz do pastor, e quando é algum lobo querendo nos chamar e nos oferecer uma coisa que nós sabemos que não é do pastor, nós vamos falar: sai fora, cara, eu não preciso disso, eu não quero isso, eu rejeito isso. Todas as dádivas são dadas pelo Pai das luzes, a Bíblia diz. Não tem nada de bom que nós recebamos aqui que não seja do Senhor, nada. Não tem nada que nós temos aqui na terra que nós não precisamos entregar novamente ao Senhor, porque tudo vem dele, é esse reconhecimento. E para mim, pessoalmente, quando a Bíblia fala de que existem tronos nos céus com anciãos, com coroas sentados na frente de Deus, para mim, no meu coração, eu penso: cara, se ele está falando de anciãos, são talvez homens, não sei quem, mas quem são esses caras que o Senhor decidiu fazer tronos e colocar esses caras sentados na frente dele? Quando fala de coroas, fala de reconhecimento, fala de tesouros. Fala: cara, esses caras têm coroas e eles sentam na frente de Deus. O que esses caras fizeram? Quem eles são? Mas o meu coração se enche assim de alguma coisa que eu não sei nem explicar, porque a Bíblia fala que quando começa a tocar o som, a primeira coisa que vocês falam: cara, não quero esse trono, eu quero me jogar aqui. Senhor, pega aí a coroa, pega o que você quiser, porque o que eu preciso está sentado aí no outro trono, e eu quero receber do Senhor.
Espírito Santo, leva-nos a isso, Espírito Santo. Eu oro por entendimento, eu oro para que a gente ouça a sua voz. Senhor, não nos deixe ser enganados, Jesus. Espírito Santo, não nos deixe ser enganados, por favor. Nos dá fome, sede de Bíblia, de palavra, de ouvir o Senhor, de estar na sua presença e ouvir a sua voz, Jesus. Nós viemos aqui, Senhor, na expectativa de que o Senhor se incline do seu trono soberano, que está posto sobre os céus, que nós não fazemos ideia onde Ele esteja. Olhe para nós e derrame da sua presença, Senhor. Nós desejamos o Senhor. Nós desejamos o Senhor. Irmão, se faz o que você quiser. Irmão, se você acha que tem que vir na frente, você vem. Você sabe, eu venho. Eu não preciso que ninguém faça apelo para mim, não, irmão. Eu venho. Quando eu acho que preciso, eu estou aqui. Isso aqui não tem nada de santo, mas quando eu penso que eu preciso me ajoelhar em algum lugar para que Deus saiba que eu estou querendo Ele, eu venho, cara, para frente, eu venho para algum lugar. Você faz o que você quiser, irmão, porque afinal de contas a vida é sua também. Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós queremos tributar ao Senhor glória e honra, força e poder ao Deus Criador de todas as coisas. Nós te amamos, Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo. Busca as riquezas insondáveis do amor do Pai. Permaneceu piedosamente entregue a te conhecer e deixar a tua glória modelar a mim. Enfim, buscar as riquezas insondáveis do amor do Pai, enxergar na história até chegar a mim. Permanecer. Irmão, será que vocês podem levantar? Vamos levantar nossas mãos para o céu, por favor. Até chegar a mim. Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza, a tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. Buscar as riquezas insondáveis do amor do Pai, enxergá-lo na história até chegar a mim. Permanecer
piedosamente entregue a te conhecer, a tua glória modelar-me. Enfim, a tua presença vale mais, muito mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza, tua presença. Tua presença ela vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza, tesouro precioso. Eu corro pra chegar, o caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar, o caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar, o caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar, o caminho é acessível, não há mais véu. A tua presença vale mais, muito mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza, tua presença vale mais que 1000 dias. Me transforma ao contemplar a beleza, podem me tirar o ouro, a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tire, meu Senhor. Podem me tirar o ouro, a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tire, meu Senhor. Podem me tirar o ouro, a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tire, meu Senhor. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
Mais uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, dado aos teus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas nos meus olhos, quebrantado aos teus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas nos meus olhos, quebrantado aos teus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas nos meus olhos, quebrantado aos teus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas nos meus olhos, quebrantado aos teus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas nos meus olhos, quebrantado aos teus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas nos meus olhos, quebrantado aos teus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas nos meus olhos, quebrantado aos seus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres com lágrimas nos meus olhos, quebrantado aos teus pés, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.
prazer, meu maior prazer está em ti. Meu maior prazer, meu maior prazer, meu maior prazer está em ti. O ar que eu respiro, a água que eu bebo, o pão que me alimenta está em ti. O ar que eu respiro, a água que eu bebo, o pão que me alimenta está em ti. A beleza que fascina, a glória que transforma está em ti. Todas as minhas fontes, Jesus, a pedra preciosa, Jesus, o tesouro escondido, Jesus, a rocha de esquina, Jesus, Tu és suficiente, Jesus, a pedra preciosa, Jesus, o tesouro escondido, Jesus, a rocha de esquina, Jesus, Jesus, a pedra preciosa, Jesus, o tesouro escondido, Jesus, a rocha de esquina, Jesus. Meus amigos, você não precisa sair, deixa Deus continuar fazendo o que Ele está fazendo. E eu peço que, se você entender que já fez o que precisa, você possa ir no corredor, você possa ir ali por fora, não converse aqui dentro. Que Deus abençoe você nessa semana, em nome de Jesus.